Um poder. Cada vez que você percebe a natureza espiritual de uma pessoa e a natureza universal das crenças humanas, você está ajudando a libertá-la da doença, do pecado, do medo ou da escassez. Tudo isso tem sua base na crença do pecado original, conforme relatado na alegoria de Adão e Eva na Bíblia. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e foi a aceitação desses dois poderes que os enviou para fora do jardim do Éden. Desde aquela época, nós também comemos daquela árvore, mantendo-nos fora do Éden. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a aceitação da crença no bem e no mal. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a real consciência? Ô Gilson, aquilo que nós conhecemos por consciência ou autoconsciência é a consciência do eu. Quando é que você está consciente? É quando tem de si mesmo uma lembrança. Quando você tem uma lembrança de algo, de alguma coisa, de alguém, ou de si mesmo, é que você diz estar consciente. É isso que, em geral, entendemos por consciência. Essa presença de estar consciente é consciente de alguma coisa. Assim, existe você e aquela dada coisa, da qual você tem consciência. Esta consciência é o reconhecimento daquela coisa. Portanto, o que chamamos de consciência é o reconhecimento de algo, de uma sensação, de um objeto, de uma emoção, de uma experiência. Esse reconhecimento requer a presença da memória, porque é a memória que reconhece. Portanto, vamos olhar com calma para isso. O que nós chamamos de consciência é reconhecimento de memória, de pensamento, de emoção, de sensação, de percepção de objetos. Haverá algo além disso? Ou isso é tudo? Aqui estamos colocando para você que há algo além daquilo que nós conhecemos por consciência humana, por mente humana. Essa mente humana é a mente da pessoa, é a mente do eu. Essa consciência é a consciência do eu, é a consciência da pessoa. Aqui estamos apontando para algo além desta consciência, algo para além desta mente. É esta real consciência. Ela não é algo para alguém, não é algo como um instrumento de reconhecimento, uma vez que todo reconhecimento é o reconhecimento do que já foi, é o reconhecimento do passado, é parte da memória. O ponto é que nós não estamos vivendo a verdade daquilo que essencialmente nós somos. Nós estamos vivendo nesta particular consciência que nós conhecemos. A realidade de ser é algo além
desta mente como nós conhecemos, além desta consciência, que é o instrumento de percepção e reconhecimento. Essa realidade de ser é a única realidade presente na vida, que não se separa da própria vida, que não se separa de Deus. A realidade sobre você é ser, consciência, felicidade. É isso que os antigos sábios da Índia sempre falaram. A real vida é a vida em felicidade, em ser, em pura consciência. Não se trata desta consciência que aqui estamos colocando, essa consciência atrelada a esse sonho de existência, a esse modelo de mundo que o pensamento reconhece, que a mente, nele, ela está vivendo. Aqui se trata de uma realidade além deste mundo, além desta forma de percepção a partir do conhecido, que é a presença do pensamento. Todo o nosso enfoque aqui consiste nesta descoberta, nesta constatação, nesta real visão da vida. Livre do eu, livre do ego, livre desse sentido de separação. Porque esta é a presença da consciência em nós. Observe que a nossa visão de mundo é: eu tenho a minha consciência e você tem a sua. Eu tenho a minha mente e você tem a sua. É assim que o pensamento nos fala sobre a experiência. Alguém presente na experiência. E a experiência como algo separado deste alguém. Essa é a visão que temos da vida. É a visão que temos do mundo. É a visão que temos de nós mesmos. Nós estamos vivendo no movimento do conhecido, no modelo do tempo, na ideia de alguém presente, vivendo no mundo, como um elemento que se separa da vida, que se separa do outro. Essa ideia de alguém presente é algo que o pensamento formulou e nos faz acreditar. O que aqui estamos com você investigando, nos aproximando, é desta descoberta de que há uma realidade presente, além do conhecido, além do pensamento, além do mundo. Esta realidade é a verdade divina? É a realidade de Deus? É a verdade sobre nós mesmos? É aquilo que somos quando não há mais essa ilusão. No entanto, nós estamos presos a essa ideia de ser alguém, a essa ideia da pessoa. Aqui o propósito consiste nesta constatação. Essa é a revelação divina. Esta é a ciência do seu ser. Quando isso se mostra, quando isso está presente, a vida é real. Sim, porque aquilo que temos por vida ou conhecemos por vida, nesse modelo de consciência comum, é uma qualidade de vida onírica. Nós não temos ciência de que a vida que nós conhecemos está dentro de um contexto de sonho, onde nos vemos como criaturas separadas da vida, como um elemento que sente, que pensa, que fala, que faz, que realiza coisas. Esse é o sonho. Essa realidade divina, que é a verdade de ser, ela não se separa da vida neste momento. Ela é a única realidade.
Nós acreditamos que estamos cientes de tudo isso. Na realidade, essa ciência é parte do próprio movimento do reconhecimento, presente no pensamento. Não existe tal coisa como alguém presente aqui, se separando da vida e reconhecendo a vida. Essa é a presença dessa consciência do eu. Essa é a presença do próprio pensamento. Sim, há uma realidade presente. Ela está além do conhecido. Ela é a única verdade. Mas não temos a mínima ciência disso no pensamento. Nós precisamos ir além do pensamento, além desta consciência particular, que é a consciência do eu, para uma real visão da vida, que não é a visão de alguém, desta pessoa, deste mim. Esta é a presença desta divina e real consciência. A vida em amor, em sabedoria, em liberdade, é a vida em compreensão. Nela está presente a felicidade, a paz. Nela está presente aquilo que está além de tudo que o pensamento possa imaginar. Nela está presente a beleza. A realidade da vida, a real vida é em harmonia. É a vida em liberdade. Portanto, aquilo que aqui nós temos chamado de real consciência, nós estamos diante de algo indescritível, inominável, que está além do pensamento, além desta mente consciente, desta consciência que conhecemos. Esta é a realidade divina. Você, em sua natureza real, a realidade sobre você, não é a verdade sobre a pessoa. Aqui é a realidade sobre você. É a verdade divina. É a verdade de Deus. Quando isso está presente, esta ciência do momento não é a ciência do conhecedor, do experimentador, do pensador. Não é a ciência desta consciência que conhecemos. Esta consciência que nós conhecemos, nesta mente, é na realidade um movimento de inconsciência. A verdadeira ciência da vida é a ciência de ser. É a presença desta divina presença, desta real consciência, desta consciência de Deus. Esta é a realidade sobre você. É o que estamos aqui para viver, para compreender, para assumir. Não é alguém presente assumindo, compreendendo ou vivendo isso. É a realidade suprema, assumindo todo esse espaço. Então a vida é bem-aventurança. É presença de divina inteligência. É presença do amor. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: como posso me auto-observar em uma crise de ansiedade? Observe, Gilson, se auto-observar em um momento de ansiedade requer que não haja uma separação. E esse tem sido o problema. Nós nos separamos. Nós nos separamos na ideia, no pensamento, na crença, na ilusão, da dualidade entre este eu e o não eu. O não eu é a ansiedade, o eu é a ansiedade. Como se houvesse alguém
ansioso, como se houvesse alguém com medo, ou com esta qualidade de sensação, sentimento e emoção. É como se houvesse uma separação entre esse alguém e essa outra coisa. Se aproximar desta auto-observação é simplesmente observar. Não é alguém observando, é a observação acontecendo. Nela não existe esta separação. Portanto, não se separe. No momento em que você se sentir ansioso, não é alguém se sentindo ansioso, porque não existe alguém que se separa da ansiedade quando ela está presente. Percebam a importância de compreendermos isso. A ansiedade, no momento da ansiedade, é a única coisa presente. Não é alguém ansioso. Portanto, observar é ficar cônscio, ciente de que não há separação. Quando isso está presente, não há nenhum pensamento presente para reagir, para lutar contra, para tentar se livrar, para se defender. E quando não há nenhum pensamento desse tipo, porque não há nenhuma separação, esta ansiedade se dissolve, esse quadro desaparece. Esse quadro ele se sustenta em razão da separação, em razão da dualidade, em razão desse eu e o não eu. Nós precisamos eliminar das nossas vidas a ilusão de alguém tendo esta particular vida, ou este particular quadro, seja ele desejo, medo, ansiedade, preocupação. Quando eliminamos a dualidade, é eliminado automaticamente a continuidade do estado. Apenas precisamos estar próximos disso, sem rejeitar, sem escolher, sem tomar posições. Tomar posições, rejeitar e escolher é se separar. Portanto, a ideia de alguém presente é o que sustenta em nós a consciência que se separa. A consciência que se vê consciente de alguma coisa. Isso não é real. É a constatação do que é a eliminação deste quadro. Então, a realidade, além disso que aqui está se mostrando como o que é, se dissolve. Portanto, se auto-observar é ficar cônscio de todo e qualquer movimento do eu. Cônscio, ciente de um sentimento presente, de uma emoção surgindo, de uma sensação acontecendo, de um pensamento aflorando. Quando ficamos cônscios, cientes, quando apenas observamos, não há resposta de reação. Há uma constatação do momento. E esse momento se conclui, finaliza, se dissolve. A questão é que nós estamos constantemente reagindo, permanentemente mantendo a continuidade de uma reação para alguém, para o eu, para esse mim. Assim, a continuidade do movimento reativo
É a preservação da qualidade deste que se separa. É este eu, a presença da mente egóica, a presença desta consciência em dualidade, desta consciência separatista. A visão da vida, a real visão do momento, está na pura observação, sem esse elemento. Então, esta divina presença, esta real consciência, esta realidade de ser se mostra. Então, isso é o fim para o eu, o fim para o ego, o fim para esta continuidade de consciência em dualidade, em separação. Isso elimina o medo. Isso é o fim da ansiedade. Isso é o fim de todo e qualquer quadro interno, psicológico, de sofrimento, para este eu que sofre, para este mim. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem nos formatos online, presencial e retiros. E eles são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo às nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, fica muito mais fácil de termos uma compreensão desses assuntos, de podermos nos conhecer, de entrarmos sem nenhum esforço no estado meditativo. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.